Milhões de judeus morreram nos campos de concentração pelas mãos dos antissemitas germânicos. Com a queda de seu líder, muitos desses aniquiladores se refugiaram na América do Sul, sobretudo nas comunidades teuto-brasileiras. O andarilho caminhava sob o sol escaldante daquela tarde de verão. Cambaleante pelo cansaço e pela sede e fome, ele deixou a estrada de terra para recostar-se à beira de um barranco, onde descansaria seu corpo sofrido. Enquanto olhava para o horizonte, com poucas esperanças e muitas decepções, avistou ao longe algo que parecia ser um vilarejo. Com esforço, ele ficou em pé e, sem que tivesse tempo para pensar, deu início à sua caminhada de pés pesados, rumo ao que talvez fosse seu porto seguro. Depois de algumas horas, ele chegou na entrada do estranho lugar que estava situado em uma região serrana, onde tudo e todos parecia distante. Havia um portal arqueado com uma placa suspensa onde se lia: "A pureza da raça é a virtude do homem." Sem entender o efeito da frase, o andarilho atravessou o portal e, nos primeiros passos, fora abordado por um casal de crianças que corriam ao seu encontro. "Olá, moço", disseram em coro. O andarilho resumiu-se a menear a cabeça, pois a sede havia secado sua garganta. "A água", foi tudo que conseguiu falar. Como se já soubessem das necessidades daquele homem desconhecido, o menino trazia consigo um pote com água e um pedaço de pão. "Pegue, moço. Mate o que está te matando." Aliviado, o andarilho agradeceu às crianças pela caridade feita. No entanto, a falta da presença de um adulto o deixava desconfortável. "Onde estão seus pais, crianças?" perguntou ele, admirando a arquitetura que os rodeava. "Estão na lavoura. O senhor deseja conhecê-los?" disse o casal, em coro novamente. "Mas eles não vão brigar por isso? Eles adoram visitantes. Venha." Enquanto caminhavam rumo à plantação de arroz, não conversaram. Havia um clima sinistro por causa do silêncio que reinava entre os vizinhos, que acompanhavam com os olhos aquele que vestia maltrapilhos e andava descalço. Os moradores estavam prostrados em suas portas e portões como fantasmas, e seus olhares eram rijos e desprovidos de emoções. Um arrepio correu às costas do andarilho, que o ignorou. De repente, ele olhou para trás e, estranhamente, velhos, jovens e crianças o seguiam, como uma procissão sinistra e silenciosa. Ao chegarem na lavoura, foram recebidos pelos pais que seguravam enxada e rastelo nas mãos. "Papai, este moço está perdido e com fome", precipitou em falar a menina. "Você é um nômade?" perguntou o pai, com um olhar tão frio quanto um carrasco. Eu sou apenas alguém que perdeu tudo na vida", respondeu o andarilho, olhando para o chão. "Erga a cabeça, senhor", ordenou a mulher com voz macia. O andarilho fez um gesto solevante para encará-la. "Tenho vergonha de mim mesmo, senhora. Este é o erro dos seres humanos. Menosprezam sua própria capacidade", disse o pai, aproximando-se. "Por que sente vergonha?" perguntou a mãe.
Me sinto inferior. Não tenho nada a oferecer ao mundo, além da minha fraqueza quanto homem. Ora, não se rebaixe, pois saiba que os valores materiais são inúteis quando valorizamos nossas origens. Aliás, você não está sozinho. Venha, vamos levá-lo para junto daqueles que são iguais a você. Ao dizer aquelas palavras, a mãe olhou para o marido, que sem dizer nada, ofereceu suas mãos para que os filhos a segurassem. Então partiram para outro canto da vila. Algum tempo depois, chegaram até um grande galpão de concreto. O que é isso? Uma fábrica? Indagou o andarilho, pasmo com a arquitetura tão soturna. Este é o nosso albergue. Ele foi construído para visitantes como você, disse o pai. Um sentimento de euforia tomou conta do maltrapilho, que mal podia segurar a vontade de correr para uma cama macia, depois de um bom banho e uma comida quente. Como poderei pagar pela estadia? Sua presença é nossa maior recompensa. Afinal, sem pessoas como você, o albergue seria inútil. Agora vá descansar o esqueleto. O andarilho caminhou para a grande porta de ferro que estava entreaberta. Estranhando o silêncio e má iluminação do lugar, ele ficou meio hesitante, entretanto, decidiu entrar. Já nos primeiros passos, fora assaltado pelo cheiro de morte que pairava no ar embolorado. O chão era frio e úmido e as paredes tão altas que o teto parecia inalcançável. Na falta de janelas, a iluminação se dava por conta de clarabóias empoeiradas que se espalhavam pelo cinza do concreto. De repente, a grande porta de ferro se fechou, fazendo um barulho ensurdecedor. Foi quando lâmpadas se acenderam, fazendo vislumbrar diante daqueles olhos cansados o cenário macabro. Esqueletos humanos que há muito ali estavam, se espalhavam pelo chão em meio aos corpos que ainda se decompunham sobre as poças de urina e todo tipo de dejeto humano. Amedrontado, o andarilho correu para a saída que agora estava trancada. "Me deixem sair!" gritava ele, esmurrando a grande porta. Tudo em vão. Derrotado, recostou-se em uma das paredes frias e chorou. De repente, as luzes ficaram piscantes e uma sirene soou tão alto que lhe fez tapar os ouvidos com as mãos, até que uma fumaça esverdeada invadiu o recinto, o fazendo engasgar e tossir, até que não houvesse mais vida. Do lado de fora, o casal de crianças brincava de caçar borboletas, enquanto seus pais voltavam para a lavoura como em um dia comum.